Ainda bem que todo mundo voltou. O Ale foi encerrar para sair do celular e ele acabou desligando, desconectando de todo mundo. Mas agora voltou. Voltou, voltou, voltou. Esperar o Ale voltar. Ah, agora sim, Ale. Tá pelo computador, amigo? Tá mudo. Agora eu tô pelo computador. Ah, tá. Beleza. Tá bom a voz? Tá. E aí, gente, estão preparados e preparadas? Se preparem, gente. Se preparem, porque o Ale não brinca. Que susto, eu também. Eu falei, uai, gente, cadê todo mundo? Ai, meu Deus, ainda bem que é diferente do YouTube, né? A gente não perde o link. Graças a Deus. Pronto, amigo, você tá como anfitrião. Você consegue admitir todo mundo, né? Não tá automático não, né, A Rê? minha, Não. a minha tela ficou toda preta. Você não, você Boa tá vendo, noite, Ale? pessoal. Não, não tô vendo ninguém. Eita. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar novamente. É, Será tá que aí, dá entra de certo? novo. Só um minutinho, Uhum. obrigada. Aí, meu povo. Gente, vai ser uma aula bem rápida e prática e muito produtiva, tá? Vai dar bom, gente. Ah, fui eu triste pensando que eu tinha perdido a vaga. Olha aí, menina. Perdeu não. Você tá aqui, linda, maravilhosa. Cheirosa. Que lindo, vai ser lindo. O Ale, ele entrega ouro, Tô gente. aqui, E o Ale, tomei um susto. profundo. Ah, Naná, você tá aqui, amor? Que eu não tô te vendo. A Naná não tá, eu acho. Eu acho. Vou desativar os microfones, porque aí fica mais fácil pra Ale deixar todo mundo mudo. Aí. Amores, sejam todos. Tá tudo bem aí, amigo? Já? Tá perfeito aqui. Amores, então hoje a aula de vocês é com a Lê e ele vai falar de temas bem profundos dos sabotadores que ele domina. Então, assim, passo o bastão para o Alê e já desejo a vocês uma boa aula, boa noite. Eu sei que vai ser muito lindo, rico e transformador, tá? Arrasa, amigo. Bora que bora, gente! Que movimento maravilhoso, hein? Escolha-se! E hoje a gente escolheu o quê? Avançar mais um bocadinho, né? Que nós não é besta. Nós pode até ser mineiro, mas nós não é besta, não. Eu não sou mineiro, não, gente, mas eu solto mineirês, de vez em quando eu falo um oxe, às vezes eu pego uma frequência da Bahia, aí eu sou paulista, às vezes solto umas também aqui dos malandros de São Paulo, às vezes um carioca, tem carioca aí? Muito bom. Gente, que aulas maravilhosas que a gente presenciou com a Renata até aqui, hein? Eu vou falar um negócio para vocês. Até agora. Até agora me surpreendeu demais, porque tem muito curso pago que eu já tive acesso que não entregaram metade do que a Renata entregou até aqui agora. E ela me liberou para mim assim, ó, extrapolar aqui em conhecimento, em ferramenta, em reflexão, em explodir a cabeça de vocês. Está liberado. Então vocês se preparem. Vocês estão animados, sim ou não? Sim ou não? Bora, gente, mexer esse corpo, mexer essa voz, porque vocês sabiam, né? Que uma das coisas que mais sabotam a Oi, gente é a mente. Você sabe como é que a gente consegue combater a mente de uma forma muito eficaz? Com o corpo. Então, toda vez que você tiver prestes a ter um aprendizado, toda vez que você tiver prestes a conhecer algo novo, algo que é importante para você, quando a sua mente está borbulhando, a primeira coisa que precisa fazer, e eu quero que todo mundo faça aqui, quem quiser, tá? Primeiro é respirar bem fundo 3 vezes. Para quê? Para a gente assentar aqui, para tirar essa poeira mental de conta para pagar, de moleque quebrando coisa na cozinha, de cachorro fazendo um cocô onde não deve, de marido enchendo o saco, de mulher que está estressada por causa da toalha na cama, né? Então.
A gente precisa sair desse ambiente como? Respirando. Beleza? Quando a gente respira 3 vezes, pelo menos bem fundo, o nosso cérebro entende, tipo assim, ó, estamos presentes. Tudo que importa é o aqui e agora. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Também vou respirar aqui bem fundo. Vou colocar aqui meu cronômetro para não falhar com vocês, porque, gente, quando eu me empolgo. Quem aqui já fez evolutiva de mapa comigo em grupo? Alguém já? Tem alguém aqui da turma que a gente começou 7 horas da noite, fomos até as 4 da madrugada? Tem alguém? Tem? A Silvia, a Adriana. Gente, eu não estou vendo todo mundo aqui na tela, mas vai dar para eu ver melhor aqui. Então aí, ó, tem provas que quando eu me empolgo, então eu não posso me empolgar demais hoje. Aliás, eu devo me empolgar muito, mas contendo aqui em 1 hora para honrar o tempo de vocês, tá? Deixa eu até colocar o cronômetro aqui. Quero deixar uma guardiã. Quem pode ser minha guardiã ou meu guardião para me avisar quando estiver faltando 10 minutos? Quem pode ter essa tarefa aí? Gente, eu preciso me policiar. Eu preciso usar vocês a meu favor. Eu não quero falhar com vocês. Mas isso não vai comprometer a entrega, tá bom? Deixa eu A colocar. guardiã tem que avisar que horas que é para encerrar, Lê? Faltando 10 minutos. Então, ó, nós vamos começar em 5 minutinhos. É, Quando for 9 horas, precisa me avisar, porque daí eu tenho mais 10 minutinhos para a gente finalizar. Eu aviso, sou sua guardiã. Beleza, Às Cris? 9, né? Tá. Cris, vocês viram? Alguém viu a Cris sambando, gente? Vocês viram no aniversário dela? Vocês viram o molejo? Alguém viu? Há controvérsias. Sambando ou tendo ataque epilético. Há controvérsias. Gente, tem bastante gente entrando aqui, só mais 5 minutinhos, tá bom? Enquanto isso, ó, esticar o corpo, respirar, sentar aqui, que vai vir conteúdo bom demais. Cadê aqui? Cronômetro 1 hora. Tem a minha guardiã aqui para mim não falhar. Gente, a gente precisa. Uma das coisas que é muito interessante é a gente aprender a usar até as nossas falhas a nosso favor. Até as nossas falhas a nosso favor. Então, eu tenho essa falha que para muitos pode ser legal. Nossa, ele vai extrapolar de conteúdo, vai ter horas e horas e horas. Mas para muita gente é uma falta de respeito, né? De repente você separa aqui 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, a pessoa fica 8 horas. Que negócio é esse? Para alguns é falta de respeito. Então, eu preciso me policiar. Estamos sempre aprendendo. Mais pessoas entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Então, eu já estava começando a falar para vocês aqui sobre essa questão do corpo, né? Quando eu preciso de uma atenção extra, quando eu preciso focar em algo, quando eu preciso estar presente, eu consigo usar o meu corpo para dominar minha mente. Como? Olha só, a vontade que o meu corpo está agora é de ficar assim, ó, com o ombro mais caído, olhando para a carinha de vocês. A minha vontade aqui é conversar com vocês, abrir os microfones, bater papo, nesse tom aqui, ó. Hoje, a vontade do meu corpo era mais ouvir do que falar. Hoje era mais ouvir do que falar. Então, olha a minha energia como já caiu, ó. Essa é a energia natural minha nesse momento, nessa hora da noite, beleza. Como que eu uso o meu corpo para mudar a minha mente e a minha mente mudar o meu corpo? De propósito, eu respiro de 3 a 5 vezes bem fundo. Eu mudo a minha postura, ó, meu ombro está meio caído, eu já fico mais ereto. Eu, de propósito, eu falo mais alto, eu gesticulo com as mãos, eu olho para vocês mexendo a cabeça também. Eu faço alguns movimentos para o meu corpo entender, ó, desperta, eu quero uma outra energia. Então, como que é uma pessoa triste? Eu estou triste mentalmente, eu falo baixo, meus olhos caem, meus ombros caem. Como que é uma pessoa alegre? Olha, eu estou triste. Minha mente está triste, minha mente quer ficar triste. Aí eu sei dessa estratégia, então eu penso assim, ó, como que é a postura de uma pessoa feliz, alegre, energética? Não é essa. Então, como é? Ó, eu ainda estou triste.
mas eu já arrumo a minha postura. Continuo triste. Eu falo mais alto. Vai melhorando. O cérebro dá um tchutchu. Tipo assim, ó, como assim? Olha a postura desse cara. O cérebro pensa assim, ó, tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo nesse corpo. Então, automaticamente, a química do meu corpo muda. E aí eu consigo. Quem aqui faz atividade física? Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Eu quero encontrar uma pessoa ainda, ó, que fala assim, ó, eu tava com preguiça, eu tava com dor no corpo, fui pra academia e me arrependi. Alguém? Eu duvido. Tem alguma coisa errada se tiver. Aí eu quero até conversar com você depois, para entender a sua cabeça. Não tem como. Quando você vai para academia, eu nunca vi, gente, uma pessoa falar assim, ó, me arrependi, eu não queria ir, me arrependi. Por quê? Porque você está mal, está se sentindo mal, só que o movimento do corpo faz o cérebro entender, um corpo mal não se movimenta dessa forma. Vamos melhorar isso aí, ó. Sobe para a cabeça e da cabeça volta pro corpo. Nunca me arrependi, ó, todo mundo falando. Então, toda vez que você precisar assistir uma aula, pega um copinho de água, respira, sabe? Mexe um pouquinho o corpo e fala para o seu cérebro assim, ó, eu estou aqui. Nada mais importa do que eu aqui e eu agora. Beleza? Beleza. Então, ó, 8h15, vamos começar para valer. Beleza? As pessoas vão entrando, depois eu acho que tá gravando, né, gente? Alguém viu aí o som de gravação? Tá, então tá gravando. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o Ale Silva, faço parte aqui da equipe da Renata, da Camila, dessas maravilhosas. Eu não sei se tem uma paranaense aqui, mas é a Carol. Ela fala muito engraçado, maravilhosona. Lá para elas é maravilhosão, maravilhosão ou palhacinho. Ou é diminutivo ou é aumentativo. Eu acho mais barato. Nossa, que palhacinho. Nossa, que maravilhosona essa Camila, ela falou. É muito legal. Então, olha só, gente. Quais são os três sabotadores que impedem a gente de avançar? Porque olha só quanto conhecimento a Renata trouxe para a gente até agora. E eu vou falar um negócio para vocês, gente. A Renata está na melhor fase dela. A Renata está entregando. Eu, se fosse vocês, não desgrudava. Vocês que já não desgrudam, agora gruda que nem carrapato. Porque o que essa mulher está acessando, meu Deus, eu assisti todas as aulas, gente. Eu assisti todas as aulas assim, anotando, tipo, para não perder nada. Então ela está em outra fase. E outra coisa, se alguém ainda tiver dúvida sobre o reconexão, eu peço, por favor, que se você não for, decida não ir pelos motivos certos. Não por medo, não por não merecimento, não porque você não se escolhe. Não. Se você tem medo, se você está com alguma coisa, sentindo culpa, você acha que você não merece, você acha, tem medo de viajar, eu estou falando para vocês, o que vai acontecer naquele lugar, quem esteve no último, tem alguém que esteve no último Reconexão? Pode falar por mim, né? Foi sobrenatural o que aconteceu ali. É outra pegada, gente. Então, assim, ó. Ali, todo mundo tem que ir? Não. Não. Não é todo mundo. Mas todo mundo que se escolhe, sim. Todo mundo que se escolhe, sim, tem que ir. Tá lá, todo mundo foi incrível, maravilhoso, surreal. Então, assim, ó, caso você ainda tenha alguma dúvida, você está sentindo medo, você sente no coração que tem que ir e tem com alguma coisa, com grana, com merecimento, com alguma coisa, chama a gente. Me chama, chama a Camila, chama o pessoal, chama a Nana. Vamos trocar ideia para a gente ver o que a gente consegue fazer. Se o seu coração falou que você tem que estar lá, gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu preciso começar, mas quem estava no Reconexão também sabe que às vezes Deus muda todos os planos, é ou não é, gente? Tem muita coisa que aconteceu no Reconexão que não era para acontecer. Então tem coisa que eu sou cristão e respeito todas as religiões. Então tem muita coisa aqui ó, que o Espírito Santo me pede, fala isso, toca nisso, porque vocês estão precisando disso. Vocês estão precisando desse encorajamento. E não é só para ir no Reconexão, é para se escolher na vida. É para se escolher num relacionamento que preste. É para se escolher em acabar com um relacionamento ruim e começar um novo. Entenda com amor o que eu estou falando. Não é acabar com o relacionamento com a pessoa. É começar um novo relacionamento com a mesma pessoa. Mas você precisa mudar. Tem coisa que você não pode aceitar mais.
Tem coisa que não faz sentido mais. Nunca ninguém vai te tratar melhor do que você se trata. Então, o Reconexão, você tem que ir porque você merece estar lá. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá. Vocês não sabem o trabalho que dá. Tipo assim, ó, não vale a pena. Financeiramente, não vale a pena. Mas vocês merecem, entendeu? É um chamado, é uma coisa tipo assim, vocês merecem. Se você sentiu no seu coração, você tem que estar lá e acabou. E acabou. Simples assim. Não olha para a condição, e sim para a decisão. Eu decidi ir, agora o recurso vai aparecer, as coisas vão acontecer, não quero saber. Milagres acontecem quando você decide. O mar se abre quando você decide. Beleza? Então, ó, na dúvida, olha, meu coração fala que eu tenho que estar lá, mas eu tô com medo, meu marido não me apoia, eu tô endividada, e eu não sei, nunca viajei sozinha, não sei o quê. Chama a gente. Vamos conversar. E talvez, e só talvez, mesmo conversando, eu vou ser sincero para vocês. Talvez quem vier conversar comigo, se eu sentir que não é para a pessoa ir, eu vou falar, ó, não é para você. Você precisa resolver isso e isso de estar lá. Sou sincero. Mas você vai ser ajudado de qualquer forma. Você vai ter clareza de alguma coisa que precisa enxergar. Mas se o seu coração falou, então, por favor. Beleza? Chama a gente. Não fica com dúvida, não fica com vergonha, não fica com medo. Gente, não tem um brasileiro que não esteja endividado. São pouquíssimos. A gente passou por um período. Não tem pessoas que não têm um bloqueio, que não têm um medo, que não têm uma culpa, que não tem, gente. Todo mundo tem problema. Não tem vergonha dos problemas. Tem a vergonha de não encarar os problemas. Beleza? E uma das coisas que a gente vai falar aqui é postura de enfrentamento. Postura de enfrentamento. Eu vou falar sobre os três sabotadores e como a postura de enfrentamento nos ajuda a eliminar esses sabotadores, neutralizar eles e até mesmo diminuir a sua ação. Porque nós vamos nos auto-sabotar sempre. Então vamos lá, gente. Vamos entender o que é auto-sabotagem. Antes de entender o que é auto-sabotagem, precisamos entender o que é sabotagem. Sabotagem nada mais é do que uma puxada de tapete, seja física, energética ou espiritual, emocional. Uma puxada de tapete. E tudo somos nós que criamos. Tudo que acontece na nossa vida é porque a gente precisa, é porque a gente permite. Até as coisas ruins, até as doenças, gente. Tudo. Os acidentes, tudo. É inconsciente. 90% do que somos é inconsciente. Então, por mais que você fale assim, ah, mas eu quero um relacionamento bom, eu quero ganhar dinheiro, 90% do seu inconsciente está sendo trabalhado coisas contra. Por quê? Porque senão você já teria. Concorda? Tudo aquilo que eu não tenho é pelo aquilo que eu não sei. Isso é uma frase do Paulo Vieira, tá? Tudo aquilo que eu não tenho na vida é pelo aquilo que eu não sei. Porque se eu já soubesse, eu teria. Não é muito simples isso, gente? Tudo aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu já soubesse, Você tá mudo. desde quando que eu tô mudo, gente? Pelo amor de Deus. Isso é autossabotagem, hein? Isso aqui. Depois que você citou tudo aquilo que eu não tenho, é porque eu ainda não sei. Aí depois ficou mudo. Isso, é uma frase do Paulo Vieira. Tudo aquilo que eu não tenho, tudo que eu não tenho é pelo aquilo que eu não sei. Porque se eu soubesse, já teria. E mesmo quando a gente sabe, por exemplo, a gente sabe como ganhar dinheiro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que precisa aprender a vender, precisa aprender a se comunicar, né? A gente precisa ter coragem de oferecer as coisas, coragem de cobrar. Então, Ale, mas eu sei de tudo isso. Não, mas você não sabe o porquê que a sua própria energia barra isso. Por que que você não pode ter dinheiro, você não sabe. Você sabe como fazer dinheiro, porque você não pode ficar com dinheiro na mão, você não sabe. E aí, quando a gente começa a vasculhar, a gente vai entender o quê? Se eu tiver dinheiro, olha, eu sei fazer dinheiro. Se eu tiver dinheiro,
eu vou afastar alguém ou eu vou aproximar alguém. Olha só, eu não sei dizer não para minha família. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou ter que ajudar o fulano que bateu o carro, ciclano que tem um filho doente, ou o outro que está sempre ferrado na vida, está devendo para agiota, e se eu não ajudar ele, vão matar ele. Então, como eu não sei dizer não, qual que é a forma de eu dizer não? Sem precisar falar não. Quem é o microfone aí fala? Qual a forma de eu dizer não sem precisar falar não? Não ter Não tem. recursos. Não 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 tem. tendo. ter. Não tendo. Então é diferente, né? Ô, fulano, me ajuda aqui, eu trabalho com carro, bati o carro, não sei o quê. Se eu falar não, eu vou me sentir mal, porque eu tenho, certo? Só que se eu não tiver, eu não vou precisar falar não. Eu simplesmente vou falar assim, ó, então eu não posso. Eu tô com um problema aqui, ó. Levei um golpe. Eu também bati o carro, roubaram meu carro e foi bem num dia que eu não renovei o seguro. Olha como eu tô ferrado também. Tanto quanto você, tá vendo? Forte isso, gente. Então, ó, eu sei vender, mas eu não sei o porquê que eu não consigo ficar com dinheiro. Dependência emocional, por exemplo. Não saber dizer não, certo? Então, o que que é sabotagem? Sabotagem é uma puxada de tapete. Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista, um teste de emprego, e aí tem várias pessoas fazendo o mesmo teste. Aí eu faço o meu teste lá, eu acho que eu fui bem, aí eu deixo o computador ligado e vou embora. Nossa, eu fui bem. Aí uma pessoa mal intencionada, sabendo que eu tenho muita chance de pegar a vaga, ele entra no meu computador e muda todas as respostas. Um exemplo, tá, gente? O que que aconteceu ali? Sabotagem. Beleza? Sabotagem. Só que, quando é autossabotagem? É quando eu mesmo puxo o meu tapete. E na maioria das vezes eu não consigo identificar que a culpa foi minha, que a responsabilidade foi minha. Quem é que conhece alguma amiga? Não vou falar que é você, né? A gente sempre tem um amigo, né? Quem é que tem uma amiga dedo podre em relacionamento? Que todo mundo sabe que aquilo não vai dar certo, que aquilo é um vagabundo, é um traste, só ela que não sabe. Quem aqui já teve uma amiga assim? Eu tenho. Todo mundo, né, gente? E se não for você, né? Se não for você, não levanta a mão, não, que a gente descobre na hora também. Então, dedo podre no relacionamento é autossabotagem, gente. A pessoa não consegue conceber um homem bom para ela. Ela puxa o próprio tapete. Quando ela tá com um homem bom, ela dá um jeito de arrumar um defeito. Ela dá um jeito do ex aparecer e aí eles estão se cumprimentando com um beijinho e o cara vê e fala, separa dela. Você não é confiável, você não é fiel. Não, mas isso... Ela puxou o próprio tapete sem saber. Ou ela fica com homens ruins, ou ela dá um jeito de eliminar os homens bons. Da mesma forma que ou a gente não ganha dinheiro, ou a gente dá um jeito de se livrar do dinheiro. Então, isso é autossabotagem. É quando eu mesmo dou um jeito de me ferrar. Então, eu quero que vocês imaginem assim, ó, eu tô sem a figura aqui, mas eu quero que vocês imaginem assim, ó, uma pessoa lá na fazenda, naquela árvore bem frondosa, linda, que tem vários galhos assim, e tem uma pessoa na árvore, aqui está o tronco da árvore e aqui está o galho. Tem uma pessoa sentada aqui no galho, certo? Ela está aqui, ó. Ela está sentada no galho. Vocês conseguem visualizar isso na cabeça? Estou sentada no galho, certo? O que que é autossabotagem? Essa pessoa está com um serrote na mão e ela está serrando o galho. Só que ao invés dela serrar o galho desse lado, ela está serrando o galho desse lado. Só que ela está sentada aqui. O que que vai acontecer? Ela vai serrar. Ela está feliz da vida, gente. Imagina uma pessoa feliz da vida serrando o galho. Ela não percebe que ela está serrando no lado errado. Ela serra, 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 ela cai, se machuca, chora, sofre e adivinha? Ela vai em outra árvore e vai serrar o próximo galho do mesmo jeito, porque ela não entende que a culpa foi dela.
A culpa foi da árvore, foi do serrote, foi de alguém que estava gorando, que estava olhando, estava com inveja, não sei, mas nunca foi ela. Eu não sei por que que todo mundo me trai. Todo mundo que olha de fora fala. Eu não sei por que que ela se envolve com essas pessoas. Tá nítido ali, ó. Você olha no Instagram do cara que ele é um cafajeste. Ele só, na foto do Instagram dele só tem bebida, balada e coisa. Ah, é o homem da minha vida, é fiel. Uhum. Só você que não sabe. Então isso é autossabotagem, tá? Então agora vamos para os três autossabotadores principais que ferram a gente. O primeiro deles é o sabotador chamado vítima, que todos nós temos, em alguma medida, em alguma área da vida a gente usa ele a nosso favor. Ó, só chinelada, exatamente. A Renata liberou, gente. Renault liberou para não pegar leve, não. Então, o vitimismo, ele faz parte do brasileiro, da vida do brasileiro. Quem aqui, aqui eu sei que a Cris já viveu fora, né, Cris? Quem mais aqui já viveu nos Estados Unidos, Alemanha? Lá o povo é bem mais frio, né, Cris? O povo é bem mais direto e reto, né? Sim, sim, sim. Aqui nós Não somos mais tem tanto calorosos, vitimismo. mais emocionais. É, aqui tem muito vitimismo mesmo. Então, gente, quando a Mas gente. não tem a negatividade, não tem aquela coisa de reclamar o tempo todo. É mais vitimismo e menos reclamação. Aí tem Sim, europeu que reclama muito o tempo todo. sim. Isso é Mas legal do o, brasileiro. o europeu, ele reclama e quem ouve a reclamação ou quem faz a reclamação, lidar bem com isso, né? Tipo, é normal. Ah, é um saco, né? Eles estão sempre reclamando. Não, sim, mas para eles entre si, é normal. Ah, é normal, é um hábito. Italiano, Sim, francês, é sim. hábito. Agora, se a gente Sempre pega uma reclamar. pessoa dessa aqui com a gente, nossa, a pessoa só reclama. Aí ele ativa em nós o nosso vitimismo. Tem alguma coisa errada comigo. Esse cara só reclama comigo, reclama da vida, reclama da mulher, reclama do trabalho, reclama de tudo. Aí nós ativamos o nosso lado vitimista, que lá não tem muito. Lá eles conseguem lidar muito bem com isso. Na medida do possível, né, Cris? É, Então, nos Estados Unidos principalmente, conheço bastante gente lá, já atendi bastante gente de lá, as pessoas são mais diretas e mais frias. Então aqui, se você vai no supermercado e todo mundo da fila, a atendente no caixa não olha para você, não fala com você um oi, não sei o que, nossa, fui mal atendida. Nos Estados Unidos, eles fazem questão, na maioria das vezes, que ninguém nem fale com você. Eles querem entrar e sair e ir embora. Fazer as compras, tudo bem, não quer perder tempo batendo papo. Nós somos mais calorosos, nós somos mais emocionais, nós somos mais apegados e com isso também nós somos mais vitimistas. No geral, estou exagerando um pouquinho, né, gente? Mas só para vocês entenderem. No geral, o brasileiro é vitimista. Não é à toa que estamos com o governo que nós estamos. Sem partido, tá, gente? Sem partido, sem religião, sem nada. Estou falando em termos de resultado de governo mesmo. Faz o L aí, ó. Não tem nada contra o L, gente, pelo amor de Deus. Mas então, olha só. Aonde que a gente aprende a ser vítima, então, gente? Então, esse é o primeiro sabotador, vitimismo. Então, vamos lá. Vem da cultura. Pensa lá na infância. Tem uma frase do Marcos Dutra que diz assim, ó, a infância é um chão que nós vamos pisar o resto da vida, até a hora da morte. A infância é um chão que vamos pisar pro resto da vida. Então, todos nós temos a nossa criança aqui, rejeitada, abandonada, ferida, maltratada, todos nós temos. E essa criança, ela alimenta a parte nossa de programação automática que está buscando alguma coisa. Sempre estamos buscando alguma coisa. Metiolate parou de exatamente. Aí éramos mais fortes, né? Verdade. Então, gente, olha só. Na infância, inclusive a gente estava até conversando esses dias, né, Cris, sobre isso, que na constelação familiar de uma pessoa específica, que é o Francisco, né? Não sei se na constelação no geral, eles dividem em três
em três pilares principais, assim, ó, que é a criança, estamos falando do vitimismo, tá, gente, ó? É a criança, a alma e o adulto. Olha que interessante isso. Então você sempre vai olhar assim, ó, quando você tiver com dificuldade com alguma coisa, relacionamento, dinheiro, profissão, família, amigos, saúde, sempre pensa assim, ó, qual dos três pilares eu preciso olhar? É a criança, é a alma ou é o adulto? Aí eu vou te explicar um pouquinho dos três. A criança sempre está olhando para os pais, esperando alguma coisa dos pais. E muitas vezes, algumas mulheres, por exemplo, por não ter tido algo na infância que precisava, ela busca aquilo no marido, por exemplo, nos companheiros. Então é a criança dela olhando para o homem, não é a mulher olhando para o homem. Aquilo que ela acha que aquela criança merecia na infância, ela busca no homem, muitas vezes. A criança está olhando para os pais. A alma está olhando para a cadeia familiar, para os ancestrais. Então, muitas vezes você quer avançar, mas você se sabota porque você não acha justo você alcançar algum patamar na vida, sendo que você teve um irmãozinho que foi abortado, sendo que você teve um tio que perdeu a vida muito cedo, sendo que você teve um parente querido que não pôde viver a vida que você vive. Então, por honra a esses parentes, eu não posso ir além. Isso é alma, ok? E A gente pode pensar isso inconscientemente, porque agora você falou de coisas que eu disse assim, eu não tenho esse problema de é, olhar. inco- Aí você é falou de inconsciente. coisas, É é inconsciente, todas elas. Se fosse consciente, é tudo fácil resolver, gente. Se fosse consciente, é tudo fácil resolver. entendi. Então, só Mais precisa entender assim, profundo. só precisa entender assim, ó. Todos nós nascemos aqui para ter o melhor dessa terra e para prosperar. Todo mundo concorda? Então, todos nós temos desejos, temos objetivos, temos metas, temos sonhos. Quando eu começo a caminhar na direção desses objetivos, sempre que eu travar, eu vou ter que olhar aonde é que está a trava. Porque eu sei, um exemplo, tá? Ó, eu sei vender, eu sei fazer dinheiro. Por que que o dinheiro sempre sai da minha mão? Por que que quando eu faço alguma coisa, o carro quebra? Por que que... Aí você vai entender, é a criança esperando algo, ou seja, sempre que o carro quebra, eu vou atrás de mamãe, porque a criança acha que mamãe ainda deve alguma coisa para ela, porque deu mais pro irmãozinho, certo? Então, ó, um exemplo da criança. No exemplo da alma, eu não sou merecedor de conquistar a casa dos sonhos que eu tenho, porque minha mãe e meu pai nunca tiveram. Por honrar a eles, eu preciso me igualar a eles, não posso passar deles. Autossabotagem também. Autossabotagem pura. Para honrar pai e mãe, na verdade, nós temos que avançar muito mais do que eles. É assim que a gente honra pai e mãe. Só que inconscientemente, nós fazemos ao contrário. Porque na constelação também diz que nós somos mais fiéis à nossa linhagem familiar do que livres para fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. É a famosa resistência, bloqueio. Quando não conseguimos aceitar a ajuda de ninguém, isso é orgulho. É orgulho. Então, é uma falsa humildade. Ou seja, você é uma falsa humilde. Com amor. A gente não quer admitir, mas é real. É uma máscara, gente. Todos nós usamos máscaras, tá? Todos nós usamos máscaras. As máscaras vai caindo, mas dói. 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 E aí, isso tem a ver com o próximo sabotador, que é o perfeccionista, tá? Mas, ó, falamos aqui, né, da criança, um apanhado, pai e mãe. Alma, que tem a ver com os parentes, com a linhagem, com os ancestrais. Então, por exemplo, teve uma vez, gente, que eu precisava fazer uma nota fiscal para Renata, uns 3 anos atrás. Meu, você não tinha noção. Não entrava na minha cabeça. É tão simples fazer uma nota fiscal, gente. É tão simples.
E eu não entendia por quê. Eu não entendia por quê, não entendia por quê, não entendia por quê. Dava tudo errado, o computador falhava, eu errava, o sistema dava ruim, eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer a nota, gente. Parece que o universo era contra. Aí eu sentava, foi na força do ódio. Eu falava, não faz sentido. Então, tipo assim, ó, postura de enfrentamento. Cara, não faz sentido eu não conseguir fazer uma nota, eu não sou idiota. Eu sou capaz de aprender qualquer coisa que eu não sei fazer. É só me dedicar. Mas não entrava na minha cabeça, gente. É tão simples, é tão fácil, mas é tão fácil que eu falava, tem alguma coisa errada. Aí eu fui vasculhar. Sabe onde eu achei? Sabe onde eu achei? Na alma. A resposta veio da alma. Ou seja, quem você pensa que é, eu no caso, né? Quem você pensa que é para ser o primeiro empresário da sua família? Porque no meu inconsciente a mensagem era: só faz nota fiscal quem é empresário. E era MEI ainda, gente, era MEI. Então, ao eu fazer uma nota fiscal, não tem como desver empresário. Ninguém da sua família é empresário. Quem você pensa que é para ser o primeiro? Aí veio a primeira coisa, né? A primeira coisa, eu falei, caramba. Aí vem a postura de enfrentamento. Sabe como é que é? Postura de enfrentamento? Quem você pensa que é para não ser o primeiro? Tudo na vida tem um primeiro. Por que que não pode ser você? Por que que não pode você quebrar essa maldição de só gente ferrada na família? Aí você começa a entender e fala, não, agora eu vou pra cima. Agora eu vou fazer esse negócio. Aí é como se a vida fizesse assim, gente. Tá, vamos facilitar para ele, vai. Ele não vai parar mesmo. Então vamos liberar o computador, vamos liberar o site, vamos resolver, porque não vai parar mesmo, só vai dar trabalho para nós. Postura de enfrentamento. O que que você precisa resolver na sua vida agora? Que você está procrastinando, você está correndo, você não quer lidar com aquilo. Porque a maioria da gente, e eu muitas vezes corri, para não ter que lidar. E a gente corre para onde? Para comida, para bebida, para sexo, para Netflix, para droga, para qualquer outra coisa que vai dar prazer imediato. Porque a nossa mente não consegue conceber. Por exemplo, eu não conseguia conceber que eu era tão burro, cara. Todo mundo fazia nota fiscal, menos eu. Olha como é o inconsciente forte. Então, você precisa entender e falar assim, ó. Se tem um bloqueio querendo me impedir, tem alguma coisa boa para mim. É até bom vocês anotar isso aí. Se tem algum bloqueio, alguma barreira tentando me impedir de avançar, é porque tem alguma coisa do outro lado boa. É tipo alguém que todo mundo aqui já jogou videogame um dia, ouviu as crianças jogarem videogame, joguinho, qualquer joguinho de sempre que você passa de fase tem um chefão, não tem? Então, sempre pensa assim, ó, essa barreira é simplesmente o chefão. Se eu aprender a passar esse chefão, eu passo de fase. Simples assim. Eu lembro quando eu jogava videogame e era daqueles bem simplesinhos, o Atari, essas coisas, né? E às vezes você não conseguia salvar. O Édrigo deve lembrar, né? Você não conseguia salvar o jogo muitas vezes. Então você passava por dois, três chefões, do nada a luz acabava, e aí você precisava começar de novo. Só que quando você começava de novo, você já sabia como passar aquele chefão. Não era mais a primeira vez. Então é difícil passar a primeira vez. Você tenta uma vez, tenta outra, tenta outra, tenta outra. Aí, ó, a época do Sonic. Só que quando você passou uma vez, não tem problema, você passa de novo. Então, todo o repertório que você tem na sua vida, gente, serve para você. Você tem que pegar no passado, olhar para o passado, olhar para o passado e pegar apenas o aprendizado. Ele tem que ser combustível para você usar no presente e construir o futuro. Muita gente aqui, eu não tenho, eu já tive muita vergonha de falar. Como identificar que eu estou me sabotando? Quando você patina. Quando você patina. Quando você tenta, tenta e as coisas só dão errado para você. E aí você tenta achar culpados. Isso aí é o vitimismo. Mas aí você percebe que a responsabilidade é toda sua. Ah, mas é porque fulano me passou, me puxou o tapete. Mas não foi a primeira vez, é três vezes já. Uhum. Por que que você está indo em contato com esse fulano? Né? Então a responsabilidade é minha. A gente sempre vai achar o culpado. O vitimista sempre vai procurar um culpado. Ou é o governo, ou é a vida, ou é o chefe, ou é a empresa, ou é alguma coisa assim. Então,
O vitimismo vem da infância. Ah, faltou falar do adulto, né? Criança olha para os pais, a alma olha para os parentes, e o adulto, ele tem sonhos e objetivos, e quando ele não alcança, é por causa dos bloqueios emocionais, travas mentais, dependência emocional. Isso, estou falando do adulto agora. O adulto são os bloqueios, gente. O que que eu aprendi em relação a dinheiro? Primeiro começa em casa. O que que eu aprendi em relação a relacionamentos? Também em casa. O que que eu aprendi em relação a cuidar do corpo? Então, uma pessoa que foi abusada na infância, por exemplo, muitas vezes ela tem dificuldade de emagrecer, porque foi instalado na cabecinha dela que ela não pode se sentir atraente, porque ela vai ter mais aquilo para a vida dela se ela se sentir atraente. Então, eu quero emagrecer, eu faço de tudo, não consigo, tem alguma coisa. Então, a pessoa se auto-sabota para não conseguir, e ela não consegue entender que é ela. Você começa a entender que é autossabotagem quando você para de culpar as pessoas. Mas não é você que tem um marido que eu tenho, Ale. Só que quando você fala para mim do seu marido, eu tô falando com você. Eu sei mais de você do que do seu marido. Eu sei mais de você do que da sua esposa. Eu sei mais de você do que do seu chefe. Por que que você não tem postura com ele? Qual o seu medo? Por que que você continua nesse emprego se ele te mata por dentro? Ah, mas não é você que tem dois filhos pequenos, blá, blá, blá. Mas por que que você não se planeja para sair? Porque só ficar reclamando no vitimismo, vitimismo, vai alimentando, alimentando, alimentando. Teve algumas pessoas que eu já atendi, gente, com vitimismo, que ela falava de tudo, ela queria fazer uma transição de carreira. Ela falava de tudo, do chefe, da empresa, do cargo, de tudo, menos dela. Menos dela. E aí, quando eu fui entender por que que ela queria sair daquela empresa, ela ganhava bem, era perto da casa dela, tinha qualidade de vida, era por causa das panelinhas que tinha no setor que ela trabalhava. Não era o chefe, não era o cargo, não era a empresa, não era o salário, não era nada. Sim, é possível aparecer, na verdade vai aparecer sempre. Os sabotadores fazem parte. A gente nunca vai eliminá-los, a gente vai dominá-los. Beleza? Até hoje, gente, às vezes vem o vitimismo em mim, acontece alguma coisa, eu falo, puta, por que comigo de novo, cara? Aí beleza, toma um copo de água, você respira. Então, não é, não é a parada de você não cair mais. É a velocidade que você levanta. É a velocidade que você levanta. Então, essa pessoa, ela precisava de ajuda, ela queria sair do emprego, eu falei assim, ó, eu, no seu lugar, não sairia desse emprego, porque você vai atrair pessoas iguaizinhas, situações iguaizinhas, porque você não aprendeu a lição ainda, porque você permite que o outro domine o seu emocional. O problema não é a panelinha, o problema é o que você faz com isso. Por que você não faz seu trabalho? Por que você não foca em você? Por que você não foca em crescer um cargo para você sair daquela zona de panelinha? Não tem a ver com os outros, gente, tem a ver sempre com a gente. Relacionamento. Eu tenho um relacionamento com um narcisista. Eu sempre falo para a pessoa assim, ó, se você sair agora desse relacionamento sem se posicionar, que nem a Renata fala, né? Quando o defunto levanta, o velório acaba. Todo narcisista precisa de uma vítima. Se você sair desse relacionamento sem se posicionar, você vai atrair uma pessoa que vai fazer a mesma coisa, porque você não aprendeu. É a coisa do chefão do videogame. Toda vez que você for jogar aquele jogo, ou seja, o jogo do relacionamento, você vai parar no mesmo chefão. Você tem que aprender a lidar com esse chefão e passar de fase. Para você não precisar mais ter uma pessoa nesse sentido. Seja um chefe, um relacionamento, um parente, seja o que for. Posicionamento, gente. Desagradar. A vítima não quer desagradar. Mas, na verdade, ela sempre desagrada. Ela desagrada a si própria. E ela culpa os outros. Então, da onde vem o vitimismo? Daquela criança, um exemplo, tá? Que tinha ali em volta de 4, 5 anos, até 7 anos. Pode regredir de fase? Como assim? Uma criança de 3 a 7 anos ali, aonde ela tinha
uma necessidade de atenção dos pais, porque o pai trabalhava demais, a mãe trabalhava também. Aí tem uma criança pequena na área, então agora a atenção vai toda para a criancinha e aquela criança ali fica sentindo perdida. O que que eu estou fazendo nessa família aqui? Por que que ninguém olha para mim? E aí chega um momento que ela tropeça na porta ao entrar e começa a chorar. Aí a mamãe deixa o bebezinho ali com o papai e vai ali socorrer a menininha. Olha o cérebro. Acende uma luzinha. Opa, achei um jeito de ganhar atenção. Será que dá certo? Não sei, vamos ver de novo. Aí no outro dia, a criança está brincando com o priminho. Falta 10 para as 21. A criança está brincando com o priminho. E o que que acontece? O priminho dá um beliscãozinho, que não era para doer nada, e ela começa a chorar. E aí vai o papai, vem cá, minha filhinha, o que que fizeram com você? Ai, foi o priminho. Tá. Opa, duas vezes. Vamos tentar a terceira para ver? Aí a menina no outro dia tá brincando com o cachorrinho, e o cachorrinho às vezes fica empolgado, né? E dá um pulinho nela e ela cai. Ela não precisava cair, mas ela quis cair. Porque é o cérebro dela tentando ajudar uma forma dela se proteger, gente. Porque a criança não sabe lidar com rejeição. Não está preparado. Então o cérebro nosso é inteligente. O cérebro só quer sobreviver. E aí, essa criança entra chorando de novo e tem atenção de novo. O que que aconteceu, gente? Foi instalado ali 3 vezes. Foi instalado o vitimismo nela. E aí, até hoje, quando ela precisa de atenção, ela tem crise de depressão, ela fica doente, ela bate o carro, ela tem dor de barriga, o ônibus dela quebra, o filho fica doente num dia que tem que sair para algum lugar importante, a telha voa com vento e chove dentro de casa, sempre para mostrar para alguém que ela está passando por alguma coisa. Por quê? Porque ela precisa de atenção. E aí, se você olhar para essa pessoa e você fizer um raio-x assim, imagina um raio-x, você enxerga uma criança olhando para os pais, tipo, olhem para mim. A dívida também, síndrome de vitimismo. Por quê? Porque eu acho que alguém tem que me salvar. Então, às vezes, a dívida, se você for ver, você espera que alguém te socorra. Ou é um pai, uma mãe, um irmão, um ex, alguém precisa te socorrer. Então, é dali que veio o vitimismo, tá? O próximo sabotador é o perfeccionismo. Perfeccionismo. Que também vem na infância e que faz a maioria de nós adiar as coisas porque nunca tá bom. Aí eu quero me posicionar na internet. Ah, mas eu não achei ainda o cartão perfeito. Eu não tô com o meu cabelo perfeito. Eu não tenho iluminação. Eu não sei falar. Eu preciso fazer um curso de oratória. Não, porque eu preciso fazer mais um curso da Renata. Não, talvez, acho que quando eu vim do Reconexão, aí eu vou estar pronta. Provavelmente vai, tá? Porque a Reconexão também trata isso. Isso fica a dica. Mas sempre tem alguma coisa, gente. Ah, não é o cenário, é a iluminação. Eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais alguma coisa. Tem uma frase que diz assim, ó. Feito é melhor que perfeito. Essa frase é perigosa, mas ela é real. Sabe por quê? Porque para quem é perfeccionista, vai enxergar assim, ó. Cara, nunca que feito é melhor que perfeito. Porque se merece ser feito, merece ser bem feito. Não gosto dessa frase também não, mas vocês vão entender ela agora. Feito é melhor que perfeito. Perfeccionista olha e fala assim: não, 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 não. Se for fazer mal feito, eu não faço. Mas pensa o seguinte, gente: feito é melhor que perfeito, por quê? Porque o que é feito existe, está materializado, foi projetado, foi visto, foi tocado. E agora pode ser feito alguma coisa com ele. Pode ser mudado, melhorado, expandido, excluído, deletado, por que não? Tudo pode ser feito. Por quê? Porque algo existe. Se vocês forem lá no meu Instagram e vocês verem os primeiros vídeos que eu fiz, eu faço questão de deixar lá.
Porque eu só melhorei porque eu não parei de fazer. Se vocês forem ver o da Renata também, dá uma olhadinha, gente. Dá uma olhadinha pra você ver. É engraçado. Mas é tipo assim, olha com olhos de coragem, cara. Tipo assim, cara, olha isso. Porque o que que a gente faz hoje para se menosprezar, né? A gente olha pro nosso começo com o auge da Renata. Não, gente, não faz sentido. Eu vou pegar o meu começo e vou olhar o começo dela. Como é que ela fazia? Mano, ela fazia, olha a iluminação horrível. Olha isso. Olha, ela gaguejou. Meu Deus, ela se perdeu na live. Meu Deus, que vergonha. A gente pensa assim, ó, nossa cabeça é perfeita. Meu Deus, que vergonha. Mas você fala assim, ó, que coragem. Que coragem. Eu posso olhar pro lado da vergonha, mas eu posso olhar, que coragem. Porque, olha, se ela não parou. E não para até hoje. Concordam? Então eu tenho que olhar a fase que eu estou, me comparar com a fase da pessoa naquela época. Não a fase que ela está agora. Não faz sentido. A cabeça julga. Então o perfeccionismo, ele é um sabotador muito cruel, que nunca vai estar bom, gente. E para você vencer o perfeccionismo, você tem que soltar um grito e fazer. Não pensar e fazer de novo. Não pensar e fazer de novo. Agora, vocês querem levar uma lapada mesmo? Vocês estão a fim de uma lapada bem dada? Então ou não? Todos nós aqui, perfeccionistas de plantão. Imagina assim, ó. Nós somos transportados daqui, a nossa mente, tá? Ó, a gente é transportado daqui, a nossa alma sai daqui, ó. Meu corpo tá sem alma, certo? E eu vou ser transportado lá para um aninho de idade. Eu tô aqui, ó, sem alma. Eu sou transportado lá para o passado. Eu vou viver a infância com a minha mente de hoje, com as limitações daquele corpinho lá de um aninho, certo? Imagina isso. Agora, teletransporta de novo para os dias de hoje. Voltei. Sabe onde eu estaria agora? Numa cadeira de roda. Sabe por quê? Porque a minha mente sabotadora, julgadora, perfeccionista, no primeiro tombo, aonde o papai ia ter dozinha, a irmãzinha tá rindo, alguém ia deixar eu sozinho. Não, você tem que levantar. A minha mente de hoje é falar assim, ó, nunca mais eu vou tentar andar. Não vale a pena. Ou as pessoas me abandonam, ou deixam eu sofrendo, ou tem dó de mim, ou fazem demais por mim. Superproteção também é ruim, abandono também é ruim, rejeição é ruim, não importa, mas toda vez que eu caio, além de eu me machucar, eu ainda tenho sentimentos aqui que eu tenho que lidar com ele. Não vou não, não vou andar não. E aí hoje eu estarei aqui conversando com vocês numa cadeira de roda, porque eu não ia desenvolver musculatura. Mas como Deus é perfeito, né? O Criador é perfeito, a gente não tem esses insights malditos lá atrás. A gente simplesmente começa a andar e cai, engatinha e tenta de novo e corre atrás do gato e se machuca e a gente tenta para falar a mesma coisa, para conversar a mesma coisa, para fazer a primeira bolinha antes de fazer a letra O, a letra A, a mesma coisa. E aí, de repente, para fazer um vídeo, corre atrás do gato, aí se machuca, né? E aí né, depois apanha ainda, hein? Depois apanha ainda porque correu atrás do gato e caiu. E aí, hoje a gente quer fazer uma transição, a gente quer fazer vídeo na internet, quer fazer post, quer vender alguma coisa na Shopee, tem que ser perfeito de um dia para o outro. A gente esquece que para andar foi um processo, para falar foi um processo, para aprender a comer, para poder ir no banheiro sozinho, para poder escrever, foi tudo um processo. E agora, depois de adulto, parece que a gente idiotiza a vida. Não parece, gente? Quando a gente ouve, a gente fala assim, cara, como eu sou idiota? Vocês têm a sensação? Eu tenho. Porque muitas coisas que eu falo pra vocês, gente, às vezes eu acredito nisso, tá? Vem um download pra usar a minha boca pra falar pra você e pra mim ouvir também.
Tem muita coisa que dói em mim quando eu falo, porque tem coisa que eu também estou em evolução, sempre. 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 Inclusive, tá me vindo coisa aqui agora. Tá doendo. É normal. A gente só precisa ter postura de enfrentamento. Tá doendo? Beleza, bora. Bora botar Metiolite do antigo. Vai doer e vai passar. Então, esse é o perfeccionismo, gente. Nunca tá bom. Aí traz obesidade cerebral. Eu sempre preciso de novo curso, nova coisa, blá, blá, blá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Tem sempre alguém abaixo de nós. Geração drive-thru, isso mesmo. Tem sempre alguém abaixo de nós. Então, assim, ó. Se você lê um livro sobre inteligência emocional, você não é um expert em inteligência emocional, mas você sabe mais do que uma pessoa que nunca leu esse livro. Você pode fazer um clube do livro. Você pode trocar ideia. Gente, quantas vezes eu fui dar uma aula, uma palestra, e eu não entendia direito sobre o público, sobre o assunto que o contratante me pediu, e eu simplesmente troquei ideia com as pessoas. Imagina aqui, ó, que eu caísse aqui de paraquedas e não soubesse do que eu sei. Caí aqui. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia começar a trocar ideia com vocês. Vem cá, gente, quais são os sonhos de vocês? O que vocês estão buscando para a vida? O que está dando errado? E a gente ia começar a bater um papo, eu ia direcionar e vocês iam achar que eu o máximo. Uhul! Eu só usei a habilidade de comunicação para entender o que vocês estão precisando, para eu dar um direcionamento, trazer reflexões. E aí, olha só, se eu não soubesse de algo, eu ia falar assim, gente, olha só, você faz uma pergunta para mim. Estou ensinando técnicas para vocês, tá? Vocês fazem uma pergunta para mim. Eu não sei a resposta. Eu falo assim, gente, quem aqui tem uma reflexão que faz sentido com a pergunta da nossa amiga aqui? Quem quer falar? A pessoa vai dar a resposta, eu falo, é isso mesmo. Eu não sabia. Mas não ajudou a pessoa? Não foi através de mim que teve essa troca, a pessoa fica grata. Gente, a gente é muito bobo, a gente é muito bobo, a gente fica pensando demais no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar. A vida é simples, a gente que complica. A vida é como uma criança. Por isso que está escrito na Bíblia, né? Que o reino de Deus vai ser das crianças. Quem for puro como uma criança. Puro é. Como que é puro como uma criança, gente? Como que é ser puro? Então imagina que você vai começar algo novo. Ser divertido, ser curioso, curiosa, ser ridícula, ser ousada. Tudo que uma criança é, cara. Pega para brincar, pega para se divertir. Ah, eu errei. Dane-se. Quem é que não erra? Quem não erra não aprende. Quem não erra não aprende. Porque se você fizer, só acertar, você não aprendeu, você só teve sorte. Quem não erra não aprende. E outra coisa, crítica, tá? Perfeccionismo tem medo de crítica. Presta atenção de quem são as pessoas que você tem medo de crítica. Essas pessoas, elas não estão onde você quer estar, elas não fazem o que você quer fazer, o que você está fazendo, e elas não gostam das coisas que você gosta. Elas não enxergaram o que você enxergou. Teve uma aluna minha, que esqueci o nome dela agora, mas vai lembrar o nome dela. Silvia é o nome dela. Ela começou a fazer live falando de coisas da Bíblia. Muito perfeccionista também, vitimista também. Ela começou a fazer live porque eu estava fazendo um treinamento com ela. Eu falei, ó, os primeiros 60 dias é treinamento. Esquece performance, esquece curtida, esquece tudo. Esquece alcance, esquece tudo. Não vai entrar ninguém na sua live. Não vai. Não vai, gente. Por que a pessoa deveria entrar numa live sua? A pessoa não te conhece. Não vai, mas vai ficar gravado lá. E quando você insistir e destravar, as pessoas vão assistir todas, porque você deixou lá. Essa mulher fez, quando estava no 43 dias, ela falava, Lê, tô ficando cansada, porque eu tô me comunicando melhor, tá dando tudo certo, só que às vezes entra uma pessoa, entra duas, chega a cinco, depois fica zero, eu fico falando para as moscas. Eu falei para ela assim, ó, mas você percebe que depois as pessoas assistem? Ela falou, sim, tem vídeo lá que eu nem imaginava, o pessoal tá assistindo, comentando, tá gostando. Aí, ela era cristã, né? Eu falei assim, você tá fazendo para quem? Ela falou, tô fazendo para Deus. Eu falei, então você tá preocupado com os homens por quê? Faz e deixa disponível.
Faz e deixa disponível. Esse é seu papel. Você quer ajudar genuinamente? Faz e deixa disponível. E enquanto você vai fazendo, você vai melhorando. Será que agora que eu estou mais familiarizado, será que eu preciso aprender técnica de venda? Será que eu preciso fazer técnicas de comunicação? Eu preciso aprender mais sobre a ferramenta, sobre o Instagram, sobre o TikTok. O que que eu preciso aprender agora? Porque agora está fácil de fazer. Agora eu vou para o próximo nível. Mas por quê? Porque eu estava fazendo, caindo, levantando, caindo e levantando. Certo? Chegou um dia, gente, que uma mulher que era esposa de um amigo meu, que depois eles ficaram amigo meu através dessa amiga. Olha que interessante. Através dela que, inclusive, que vai sair meu livro através deles. Uma mulher chamada Jayce, ela disse que viu a live dessa menina umas 5, 6 vezes, todos os dias. E ela via que não tinha muita gente, mas ela não parava, ela falava com muito entusiasmo. Sabe o que aconteceu? Era a Jayce, que é mulher do Vinícius, que é meu amigo hoje, chamou ela para lançar o livro dela, sem custo nenhum. Por causa da coragem dela, ou seja, da empolgação que ela tinha de fazer uma live para uma, duas, três pessoas, às vezes ninguém. De estar ali firme falando a palavra, trazendo reflexão. E se ela não tivesse começado? Fizeram o livro dela, gente, sem custo, pelo posicionamento dela. Então tem muita coisa que a gente não vê crescer. Os tubérculos, né? A gente planta, ele vai crescendo para dentro. Você não vê crescer, mas está crescendo, está acontecendo. Então, assim, ó, o perfeccionismo é um dos piores sabotadores. Como que eu combato o perfeccionismo? Com 5 passos, anota aí, ó. Já vou falar também como é que a gente combate o vitimismo, que é a postura de enfrentamento, né? Você já pode escrever. E uma frase do vitimismo, gente, ó, ninguém te deve nada. Essa frase, ela é poderosa. Se você entender ela, ninguém te deve nada. Nem seus pais, nem seu ex, nem ninguém te deve nada. O que você tem é suficiente. É a sua vida, sua saúde. Você enxerga, você fala, você come. Ninguém te leva no banheiro, ninguém te leva para tomar sol. Você tem tudo o que você precisa para cuidar da sua vida. O que não fizeram por você, beleza, aprende com isso e fala, agora eu posso fazer por mim. Ninguém te deve nada. Nem a vida, nem Deus te deve nada. Ninguém te deve nada. Então, o vitimismo. 5 passos, ó. Primeiro eu faço. Preciso fazer. Seja como for. Depois que está feito, eu meço. Ok? Vitimismo ou perfeccionismo? Vitimismo é ninguém te deve nada e postura de enfrentamento. Perfeccionismo agora são os 5 passos. Primeiro eu faço, depois eu meço, ok? Depois eu aprendo com o que eu medi, depois eu melhoro através do aprendizado que eu tive, depois eu repito, faço de novo. Quantas vezes foram necessárias? Por quê? Porque foi assim que você aprendeu a andar. Foi assim que você aprendeu a falar. Você tentou, aí você caiu. Aí você mediu. Eu não consigo ir desse sofá até o outro, mas eu consigo andar aqui grudadinho no sofá, de um lado para o outro. Então eu medi. Aí eu aprendi, ok? Melhorei. E agora eu vou tentar de novo, até que eu consiga andar de um sofá para o outro. Foi assim que você aprendeu a andar. A gente combate o perfeccionismo com esses 5 passos. O primeiro passo é o mais difícil, tem que fazer. Eu tenho que fazer. E quer mais uma coisa sobre perfeccionismo, gente? Primeiro, ninguém tá nem aí pra sua vida. Ninguém tá nem aí pra minha vida. Você presta atenção nas pessoas que te criticam. Você nunca vai ver a Renata te criticar. Você nunca vai me ver criticar vocês. Agora, pessoas que não estão fazendo, não querem o que você quer, vai te criticar. Por quê?
Porque a sua luz denuncia a sombra delas. Agora, quando você conseguir, eu sempre acreditei em você. É sempre assim. Primeiro vem a rejeição, depois o deboche, depois, como é que você fez isso? Emagrece pra você ver. Emagrece pra você ver. Primeiro vem a rejeição. Nossa, não come mais, não sai mais com a gente comer feijoada, pizza, não bebe mais nada, como tá fresco, hein? Meu Deus. Rejeição, depois deboche. Aí quando você aparece com aquele corpão, com aquela calça que não servia mais, com aquele vestido. Meu Deus, o que que você tomou? Tomei, foi vergonha na cara. Parei de andar com você. Por isso que eu emagreci. Agora eu posso voltar a andar com você, porque agora você não me domina mais emocionalmente. Mas você nem precisa emagrecer, exatamente. Eita porra. Gente, ninguém quer ver. Ó, todo mundo quer ver você bem, mas ninguém quer ver você melhor que elas. Dói. Dói. Porque quando você vê uma pessoa prosperando próximo de você, como a gente sente que não dá conta, eu prefiro puxar essa pessoa para perto de mim. Porque aí não, eu não consigo, eu não preciso lidar com o meu fracasso. Porque se ela conseguiu e ela veio da onde eu vim, ela é minha amiga, meu amigo, a gente cresceu junto, sei o quê, o que que ele está demonstrando? Que eu não consigo porque eu não quero. Porque se ela conseguiu, eu também consigo. Então, quando a pessoa emagrece, quando ela muda de vida, como você acha que você não tem capacidade, você quer puxar ela para ficar do seu tamanho, igualzinho. Porque você se sente bem. Você se sente bem, porque você não está só. Agora, quando a pessoa se destaca, você fala, nossa, velho, olha o corpo daquela mulher. Filha da mãe. Agora eu sou obrigado a lidar com a realidade de que eu tenho o corpo que eu mereço. Porque se ela conseguiu, eu também consigo. Ela era igual a eu. Então a nossa luz denuncia a sombra do outro. Então as pessoas, elas criticam às vezes por amor, porque elas querem a gente próximo delas. Não é por ruindade. Porque elas não sabem fazer de outra forma. O que que cabe a nós? Sair de campo, seguir. É importante para você? Então segue. E depois que você tiver resultado, todo mundo vai saber, querer saber como é que você fez. Então agora a gente vai para o último sabotador, que é o hiperrealizador. Esses são os piores, gente. Querem tirar seus benefícios. Exato. Por quê? Pra você ficar do tamanho dela. Se você tem um dedo podre de relacionamento e você é amigo de um casal, que você vê aquele homem tratando aquela mulher como uma rainha, você fala, isso não existe. Alguma coisa está errada. Ele deve chifrar ela e faz isso porque ele quer esconder alguma coisa. A gente não aceita. É do ser humano isso. A inveja é do ser humano. O que eu vou fazer com a inveja é que venha a sabedoria. Eu posso pegar essa inveja e pegar e falar assim, ó, eu não aceito menos que isso. Qual é a postura dessa mulher para ter um homem desse jeito? Qual é a postura desse homem para ter uma mulher tão dedicada a ele? Deixa eu aprender com ele, pô. Aí quando você vai ver, esse cara, ele não tem dependência emocional com a família, ou essa mulher não tem dependência emocional com a família, não se sacrifica por ninguém, cuida da própria vida, tem as metas e vai atrás das metas e fala, porra, eu tenho que fazer isso também. Preciso fazer isso, preciso aprender. E o hiperrealizador, gente, é. Ah, o perfeccionismo veio da infância também, quando aquela criança. Eu passei por isso, tá, gente? Principalmente pelo perfeccionismo e pelo hiperrealizador. Perfeccionista, no meu caso, por exemplo, ó, eu era o irmão mais velho e meus pais trabalhavam muito, né? E para mim chamar a atenção, eu precisava ter o melhor caderno na escola. Eu precisava ser o melhor aluno. Eu precisava ser o melhor no futebol. Só que ao mesmo tempo, eu era tudo isso, mas eu nunca tinha atenção. Por quê? Porque eles nunca foram isso. Eles não davam valor. Eles nunca tiveram ninguém para olhar para eles do jeito que eu precisava ser olhado. Então, chega a ser injusto eu cobrar deles alguma coisa que eles não tiveram, né? Só que a criança não sabia. Então, por exemplo, não sei se alguém é daquele tempo,
onde as mulheres areavam as panelas, era um luxo chegar em casa e ver as panelas brilhando, penduradas. Vocês eram desse tempo? Então, eu, criança ali, 6, 7 anos, o que que meu cérebro entendeu? Olha só, quando ele faz as coisas que ninguém faz, a mãe dele fala bem para as amigas. Aí as amigas chegavam em casa, nossa, essas panelas estão brilhando, o que que você usa, dona Dolores? Eu não uso nada, é meu filho que faz. Nossa, ó o perfeccionista, ó. Eita, coisa boa ser elogiado. E aí você vai fazendo, e daí vem o perfeccionismo. Você precisa ser muito bom em tudo para poder você se sentir amado e visto. E o hiperrealizador, nessa mesma época, eu precisava tentar fazer muita coisa, ser muita coisa. Até uns 10 anos atrás, eu ainda sofria muito com isso. Hoje ainda sofro, mas eu controlo mais. De você querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque você só se valida por resultado, e o outro tem que ver o resultado. Multitarefas. Então, por exemplo, às vezes eu cheguei a ler 5 livros ao mesmo tempo. E pior que eu tenho essa capacidade, eu consigo ler e separar tudo na cabeça. Mas não tem necessidade, né, gente? Pega 2, lê até o final, depois lê mais 2. Travou? Travou mesmo? E aí, gente, é, o hiperrealizador ele também vem dessa criança que precisava chamar atenção. Eu tenho um sobrinho que ele tem, já estamos caminhando para o final, tá, gente? Ele tem é, 2 irmãos gêmeos menores e tem 2 irmãs maiores que ele. Ele é do meio. Pensa comigo, ó. As irmãs mais velhas podem tudo. Vocês que são mães, vocês sabem disso, né? Os mais velhos têm um pouquinho mais de liberdade, porque tem mais confiança, ajuda um pouco mais, mesmo reclamando, mas ajuda a cuidar dos outros meninos. Então tem um pouquinho mais de liberdade, pode sair mais, pode chegar mais tarde, tem isso. Os menores são sempre os mais cuidados, os mais bonitinhos, o que precisa de proteção. E o do meio? O que que eu tô fazendo aqui? Ninguém olha pra mim. Gente, vocês não sabem o que que esse moleque faz. Não tem um lugar que ele não vai, que ele não apronta, que ele não quebra um copo, que ele não faz uma bagunça. Por quê? Porque inconscientemente, para ele, levar um tapa da mãe dele é carinho. Porque se não for desse jeito, ele nunca terá o toque da mãe dele. Porque a mãe dele tem 2 gêmeos pequenos para cuidar. Forte, né? A criança prefere aprontar, é inconsciente. Ela fica capetinha para poder levar um tapa e ouvir o nome dele. Robson, pelo amor de Deus, Robson. O prazer que a criança tem de ouvir o nome dela. Muito forte. Então, o, o hiperrealizador é aquele que tenta fazer um monte de coisa, mas não acaba nada. Não acaba nada. Começa várias coisas, mas não acaba nada. Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Hiperrealizador. Por quê? Porque ele acha que é por resultado que ele vai ter aplauso, vai ter atenção. Nesse caso aí, gente, quem que saca, ó? Uma criança que tenta fazer muita coisa, um adulto que tenta fazer muita coisa, não, vários esportes não termina nenhum. Várias coisas, tentativas de emprego, não para em nenhum. Várias tentativas de empreender e não finaliza nenhum. Vários projetos não finaliza. Começa algumas faculdades e para no meio. Essa pessoa que tem uma criança interior ali, procurando atenção, ela tá, ela tem que olhar para a criança, para a alma ou para o adulto? Para As, cons- criança. as consequências são do adulto, mas ela tem que olhar para a criança. Porque olhando para a criança, ela começa a entender o seguinte: eu estou esperando alguma coisa do meu pai ou da minha mãe, mas tudo que eles puderam me dar, eles já deram. Então agora é comigo. Aí precisa ter uma conversa difícil com os pais,
Tem mulher que até hoje a mãe chega em casa e começa a mudar tudo dentro de casa e a mulher deixa. E a mulher deixa. Ou seja, ela não pegou o bastão de mulher aí, de dona da própria vida, entendeu? Então, o que que essa pessoa tem que fazer? Postura de enfrentamento. Enfrentar a mãe e falar, mãe, a partir de hoje você não mexe mais nas minhas coisas, não. E fazer algumas coisas erradas. Colocar mais sal na comida, para a mãe achar ruim mesmo. Mãe, eu não sou perfeito igual a senhora. E eu tô muito bem com isso. A casa perfeita é da senhora, a minha não é. Os meus filhos, eu não sou perfeita também, mas eu sei algumas coisas que a senhora não sabe. O jeito que a senhora criou a gente foi bom para nós, mas para eles não é do jeito que a senhora quer. Eu sou mãe deles. É preciso ter coragem. A partir do momento que você fez isso, é como se você pegasse o bastão da vida. E muitas vezes a mãe faz isso, gente, porque ela enxerga a gente como criança. Você nunca teve uma postura para a mãe falar assim, ó, nossa, essa mulher cresceu. Preciso respeitar ela. Então, como que eu combato o hiperrealizador? Se forçando a começar, é CCC. Começar, continuar e concluir. Agora eu vou para o próximo. O que que eu aprendi aqui? O que que deu errado? Por que que não deu certo? O que que eu preciso melhorar? Aprendi? Então, começo um novo projeto. Continuo, concluo. CCC. Agora sim, gente. Vamos pegar assim, ó, de forma prática, tá? Pra gente finalizar. Escreve aí, ó, qual é o seu objetivo de vida hoje? Pode ser para os próximos 3 meses, 6 meses, um ano, 5 anos. O que que você está buscando hoje na sua vida? Coloca aí. A gente vai fazer uma ferramenta prática agora, tá? Que aí você vai entender com essa ferramenta onde você tem que olhar. Se é para criança, se é para alma ou se é para o adulto bloqueado. Beleza? E outra coisa, gente, para vocês que são pais e vocês acham que erraram com os filhos, e os filhos já são adultos, ou de maiores, ou adolescentes, você tem que entender o seguinte, ó. Você precisa, para não carregar a culpa, tá? Do mesmo jeito que seus pais fizeram o melhor que eles podiam, vocês também fizeram o melhor que podiam. Então você vai sentar com seu filho e vai falar assim, filho, ó, mamãe, papai errou nisso, 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 nisso na sua criação. Não tinha consciência, não sabia, não podia te mimar tanto como eu mimei, não podia te deixar tão sozinho como eu deixei, mas o fato é, errei. Peço perdão, mas agora a vida é sua. Cresce. Solta, gente. Admite, coloca na mesa e fala, agora você pode melhorar isso. Agora você sabe o porquê que você age dessa forma, por causa disso, disso, disso. Libera. Solta. Você tem que pensar assim, ó, o Criador deu de mesmo direito para todos. Mesmo direito para todos. Deu o coração, deu o sangue, o cérebro, o corpo, o pulmão, todo mundo tem igual. E o Criador é o Criador de todos. Então você foi o canal para trazer aquela pessoa para o mundo. Você errou, errou. Sempre vamos errar. Admite, troca ideia e fala, agora se vira. A vida é sua. Não carrega peso. Todo mundo teve o que precisava, tá? Todos nós, como quando criança, tivemos o que precisamos, mesmo que foi sofrido, que é aquilo que é necessário para a gente lidar com as situações da vida. Então, pensou no que você está precisando, no que você quer de objetivo? Agora, coloque embaixo assim, ó. O que te impede de alcançar? Qual é o obstáculo? Qual é o muro? Você tem um objetivo, seja qual for, emagrecer, fazer tanto por mês, vender algo, encontrar alguém, relacionamento, qualquer coisa, comprar uma casa, trocar de carro, o que que é? Ó, quando eu perdi o pai,
com 9 anos de forma trágica. Olha, é trágico, é triste, mas o pensamento de enfrentamento é: meu pai não está mais aqui, mas eu tô. Então, se você analisar, começar a vislumbrar assim, ó, se eu tô no vítima, se eu tô no coitadismo, se eu não tô conseguindo avançar por causa desse trauma, pensa assim, ó, o que seu pai falaria para você, se você pudesse ouvir ele hoje? Talvez ele falaria: filho, não faz sentido, porque eu perdi o meu carro de corrida, que é o corpo. Eu estou vivo em outro lugar. Mas você tá aí, cara. Então, quer honrar o seu pai? Seja feliz. Não faz sentido você desperdiçar a vida que Deus deu para você, porque a minha foi mais curta. Faça, inclusive, tudo que eu não pude fazer. É dessa forma que você honra seu pai. Você colocou obstáculo, certo? Tem um objetivo, tem um obstáculo. Agora você vai colocar embaixo assim, ó. Quando você pensa nesse obstáculo, o que que você ouve? O que você ouve e de quem é a voz? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de ganhar dinheiro na internet. Aí eu tenho o meu bloqueio, minha parede, o que me impede é tipo assim, eu tenho muita vergonha. Aí quando você pensa assim, ó, o que que eu ouço, de quem que é essa voz? Você vai lembrar de alguma coisa que você ouviu na infância. Você não é gente, você é muito burra. Tá vendo aí, ó, como seu irmão é mais inteligente que você? Você nunca vai dar em nada, você vai ser igual sua tia, uma vagabunda. Olha, sua amiguinha tira nota boa e você tira nota ruim. O que que você ouviu? Por causa dessa voz, você pode despertar o vítima. É, tem gente que ouve da própria mãe, vagabunda. Você é ovelha negra. Você pode ativar o vítima, você pode ativar o perfeccionista e você pode ativar o hiperrealizador, dependendo da voz que você ouviu. Aí, gente, você precisa pensar assim, ó. Por mais que doeu, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente ouviu, qual é a voz mais importante? É a voz daqueles que me humilharam, porque não sabiam fazer de outra forma, ou a voz de quem me criou? Quem me criou diz o que sobre mim? Dependendo do que você acredita. E se você for ateu também não tem problema. Mas para quem acredita na Bíblia, por exemplo, está escrito que você é imagem e semelhança de quem te criou. Então, dependendo da sua fé, por que que você acredita mais em um ser humano falho, que não é porque nossos pais que são perfeitos, do que no próprio Criador? Então, você vai olhar para essa voz. Todo mundo conseguiu identificar uma voz, uma fala, alguma coisa, gente? Conseguiram? Sim ou não? Você vai identificar isso e você vai agora enfrentar essa voz. Seja de quem for a voz, você vai imaginar essa pessoa na sua frente, falando isso para você. E se você não conseguir imaginar alguém, imagine que é uma voz, dá um nome. Pode ser um vilão de filme, de desenho animado, não importa, só precisa enxergar e dar um nome. Pode ser o Zé Curubu do Pica-Pau, pode ser o Munrado dos Thundercats, quem você quiser, pode ser a Perpétua da novela, quem você quiser. Enxerga na frente e agora escreve embaixo assim, ó, qual é a resposta que você vai dar para essa pessoa? Porque essa voz vai vir várias vezes quando você tentar fazer alguma coisa.
Qual é a resposta que você vai dar? E pode ser resposta agressiva, pode ser resposta séria, pode ser do jeito que você quiser. Você pode xingar, não tem problema. Por exemplo, se você ouvir um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma professora, você pode enxergar ela e falar assim, professor, eu sempre respeitei a senhora, mas isso não é real. Esse presente que a senhora quer me dar, eu deixo para a senhora. Isso não é verdade. Daqui para frente, eu não considero mais isso. Você pode simplesmente soltar um grito, sai para lá, Satanás. Você pode encarar sua mãe e falar assim, mãe, te respeito, mas isso, eu sei que você não sabia o que você está falando, me machucou muito, mas isso acaba aqui. Porque a minha verdade é essa e essa. Tchau. Vou cuidar da minha vida. Não importa, é do seu jeitinho. Você precisa enxergar a pessoa na sua frente. E aí, gente, o principal é fazer alguma coisa diferente na hora. Fazer alguma coisa diferente na hora. Fazer algo diferente na hora. É a ação que muda a parada. Então, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, aí eu tenho um bloqueio, tenho uma parede, aí tem uma voz que fala que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não vou dar conta, que blá 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 blá. Blá. Eu identifico de quem é essa voz, e se não identificar, se você achar que a voz é sua mesmo, dá um nome e um personagem. Pode ser aquele personagem da morte, lá do Amostradinho, quem você quiser. Pode ser um monstro, pode ser um ex, pode ser quem você quiser. E aí você enxerga e você coloca a mão no dedo assim, ó, na cara da pessoa assim, ó. A partir de agora isso muda. E a partir do momento que você fala, faz uma ação diferente. Uma ligação, uma escrita, um agendamento, colocar na agenda, fazer algo, gravar algo, tentar entrar no site para ver a passagem. Não importa, faz alguma coisa diferente, porque é a ação que vai solidificar isso. É a ação que cura, gente. É a decisão e a ação. Existe uma coisa que vocês podem colocar aí que chama PDA. PDA. Tem alguém aqui que é aliado do GPS, não? Tem? Tem alguém que conhece o Eu, Glaze, né? sim. Tem mais Sou, alguém? Você é aliada, né? sou anfitriã de lá. É anfitriã, até. É uma metodologia do Elton Euler, gente, que tem uma palavra que é muito legal que chama PDA. Não é isso, Glaze? Sim. PDA, gente, que é percepção, decisão e ação. Dando aqui os créditos da ferramenta. Então, tudo que você for fazer na sua vida tem que acabar com PDA. Percepção, decisão e ação. Então, qual é a percepção que eu tenho? Ah, eu percebi que isso é uma necessidade da minha criança. Beleza, eu tenho postura de enfrentamento. Qual é a decisão que eu tomo? Agora eu tomo uma decisão de adulto, porque adulto vai entrar em cena agora, a criança vai dormir. A criança tem que ser acolhida? Tem, mas também tem que saber a hora de dormir. Porque eu vejo muitas pessoas na internet, tem que acolher a criança interior. Aham. E depois você faz o que com ela? Vai deixar ela mimada? Não, ela tem que saber a hora de dormir. O adulto entrar em ação, tá? Então você vai perceber, vai decidir e vai tomar uma ação diferente. PDA, metodologia do Elton Euler, tá? Eu já fui anfitrião também, inglês. Muito bom. Então, gente, ó, o que que eu vou fazer agora, ó? Só para nós aqui, tá bom? Para honrar vocês, ó. Eu vou parar na gravação, finalizamos a aula, beleza? Deixa eu ver onde é que eu